agora, então, vamos à palavra de Deus. E agora eu quero pedir para os irmãos ficarem de pé, para que possamos ler as Escrituras, para que os nossos corpos possam acompanhar o nosso coração a Ele, amém? Em reverência à palavra de Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrirem em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Nós vamos meditar nessa passagem hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E agora nós vamos ler juntos. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos ler de novo para ficar bom? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, nós te pedimos, nós clamamos sensibilidade da sua doce voz, do seu Santo Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, para te engrandecer. Não estamos nos aproximando das Escrituras para nos tornarmos Senhor sobre o conhecimento de quem o Senhor é. Não, de maneira nenhuma. Nós queremos nos aproximar da sua palavra para que possamos reconhecer que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela sua palavra, por esse texto que nós iremos meditar. Senhor, a minha oração é simplesmente para que a igreja possa meditar, refletir, absorver aquilo que o Senhor deseja comunicar. De maneira nenhuma eu quero colocar minha vontade, colocar minhas palavras. Não, Senhor. Eu quero submeter a sua doce voz. E para isso eu te peço, Senhor, sensibilidade para mim e também sensibilidade aos meus irmãos, para que possamos juntos te adorar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal está arrumando aí o som. Está tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Então tá bom. Vou falando um pouquinho mais baixinho, mas tá tudo bem. Bom, irmãos, nós acabamos de ler aqui uma passagem do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 45. E hoje a temática que eu quero trabalhar com a igreja é um pouco dentro da continuidade, não é muita continuidade, mas eu acredito que é um pouco da continuidade daquilo que o pastor Henrique ministrou domingo passado, a respeito do último dia, a igreja do último dia. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco dessas marcas de uma comunidade que cultiva uma consciência de iminência. Iminência é esse ato de que algo possa estar próximo de acontecer. Hoje nós vamos tratar marcas de uma comunidade iminente, a respeito da volta de Jesus Cristo. Amém? Então vai ser uma jornada muito atrativa e muito legal. Eu, sinceramente, gostei muito de meditar nessa palavra, e então estou muito feliz para poder compartilhar com os irmãos. Mas antes de trazer essa marca de uma comunidade com esse caráter iminente, nós vamos ler um capítulo antes, que é Atos capítulo 1, para que possamos então entender por que essa comunidade tinha esse senso de iminência. Amém? Então eu vou pedir para os irmãos agora abrirem em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo,
escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha, pausa. Como assim? Porque ele está começando a dizer, em meu livro anterior, Teófilo. Às vezes a gente não se lembra de como começa, né? Aqui essa menção, essa não é uma carta, ela tem um intuito, de fato, narrativo histórico. Essas observações que Lucas trouxe. Mas eu quero trazer para vocês, então, o autor é o Lucas, certo? Lucas, que é o autor, o mesmo do Evangelho de Lucas. E aqui ele começa dizendo, em meu livro anterior, alguns estudiosos acreditam que Atos é como se fosse o volume 2 do Evangelho de Lucas. Por quê? Lucas, no Evangelho de Lucas, quando nós começamos a ler o Evangelho de Lucas, ele também diz, olha, Teófilo. Quem é esse Teófilo? É difícil de dizer, segundo a tradição cristã, é difícil de dizer. Mas no Evangelho de Lucas ele começa dizendo, ó excelentíssimo Teófilo. Alguns acreditam então pela tratativa, né, com certa reverência, seria alguém de certa responsabilidade social, política, não sabemos. Mas ele diz, ó excelentíssimo Teófilo, no Evangelho de Lucas. Eu estou escrevendo tudo isso para certificar de tudo aquilo que você aprendeu. Isso é bem no comecinho do Evangelho de Lucas. Depois, lê lá certinho do versículo 3, logo do capítulo 1. Então, nós começamos Atos, capítulo 1 também, e ele diz, em meu livro anterior, Teófilo, é o volume 2, é como se o Evangelho de Lucas apontasse para a história de Cristo, como não? Aponta para a história narrativa de Cristo, e o volume 2, Atos, então trata sobre o Evangelho do Espírito Santo como se fosse, porque então ele traz menção do desenvolvimento da igreja pelo agir e fluir do Espírito Santo. Então, Lucas, que escreveu o livro de Atos, e ele diz, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha que interessante. Então, quando Jesus ressuscitou, certo? Quando Jesus ressuscitou, ele permaneceu ainda com os seguidores dele e também com seus discípulos por um período de 40 dias. Olha que interessante. Às vezes é uma observação para mim interessante, não sei se para você, mas eu fico, caramba, ele ficou 40 dias ainda com aquele povo, ensinando a respeito do reino de Deus. Jesus que foi ressurreto, tinha ressuscitado, andou ainda com os discípulos durante 40 dias, isso é maravilhoso, não é? É uma observação para mim maravilhosa. Mas a Bíblia diz também, pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 6, que depois, apontando para a ressurreição de Cristo, depois que ele ressuscitou, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já dormem. Esse apóstolo Paulo trouxe outra observação em paralelo a respeito de Cristo. Ele não só apareceu para o círculo íntimo dele, teve uma aparição que ele, então, se encontra com mais de 500 pessoas. Então, era um assunto muito iminente para eles, era muito fresco, esse assunto, Jesus acabou de ressuscitar, ficou 40 dias, não só apareceu para os discípulos, mas também teve uma aparição que chegou a 500 pessoas, e durante 40 dias ficava ensinando a respeito do reino de Deus. Eu acho isso interessante. Certa ocasião, versículo 4, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém. Jesus está falando para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só, ele apontando aqui para o batismo no Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel?
É uma pergunta interessante, segundo os estudiosos. É uma especulação, mas muitos acreditam que estava pairando ali na cabeça dos apóstolos, dos discípulos, enquanto ele estava falando para eles ficarem em Jerusalém, pairava uma profecia de Zacarias, aonde estava combinando, aonde eles estavam, que era no Monte das Oliveiras, existia uma profecia messiânica a respeito da volta de Jesus Cristo. E eles perguntam, né, nesse reino de Jesus, aonde iria então, Jerusalém seria uma grande cidade, o Senhor libertaria aquele povo da opressão do Império Romano. Existia uma profecia. Então os discípulos às vezes pairavam ali e perguntaram: olha, Senhor, vai ser agora nesse momento? Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz: naqueles dias, isso é uma profecia messiânica, naqueles dias os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. Era exatamente onde os discípulos estavam, aqui nessa passagem que eu estou lendo. Eles estavam no Monte das Oliveiras, a leste do Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E ao Monte das Oliveiras se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. No versículo 9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Versículo 11 de Zacarias, ele diz: e habitarão nela e não haverá mais maldição, porque Jerusalém agora habitará seguro. Então muitos estudiosos acreditam que estava pairando naquele momento isso. Uai, será que estão pensando então que é agora, Jesus, que você vai restaurar o seu reino em Israel? Vai ser nesse momento? Nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, você já ressuscitou, você já demonstrou que é Senhor sobre a morte, então deve ser agora que você vai se fazer Senhor sobre esse lugar. Mas ele fala: calma, jovens, mas não compete de saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, Jesus, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. Olha, ele está falando tudo isso, então ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Versículo 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Uai, então eles na hora falaram assim: então ele vai voltar dessa mesma forma? Foi cultivado neles essa expectativa: olha, desse mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então, a Bíblia diz, então, versículo 12, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, de 1 quilômetro de Jerusalém. Ponto. Isso aqui não é uma introdução grande, tá? Isso aqui é para aproximar o sentimento e compreender tamanho era o sentimento de iminência a respeito de Jesus. Ele tinha acabado, ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos e os seguidores, falando a respeito do reino. Em Lucas nós podemos ver, como eu disse que era o volume 1, no final ele conta uma passagem onde ele estava ressuscitado e já conversando com outros seguidores. E nós podemos ver aqui essa a proximidade, era muito próximo esse sentimento que ele tinha sido assunto e também que ele voltaria. Então ele morre, passa 40 dias falando com o pessoal, e aí 10 dias depois, no dia do Pentecoste, acontece o derramamento do Espírito. Por que 10 dias depois? Porque o Pentecoste é uma festa judaica, uma das 3 principais festas judaicas, que ocorria 50 dias depois da Páscoa, que era outra festa judaica. Então ele permaneceu com os discípulos, morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa, permaneceu 40 dias, no Pentecoste ocorre a descida do Espírito Santo. Então 10 dias depois, ocorre então aquele cumprimento, a descida do Espírito Santo.
E a primeira palavra, né, diante de tudo aquilo, do apóstolo Pedro, ele aponta para uma profecia de Joel. Isso é em Atos capítulo 12, não precisa nem abrir, tá? Em Atos capítulo 2, um pouco antes desse versículo que eu disse, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a coisa toda, um pouco antes ele diz, essa profecia, olha pessoal, então Pedro se levantou com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, de todos os povos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, acabou de começar. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ele já começa a sua palavra dizendo, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, o acontecimento do Pentecoste já apontava para os últimos dias para aqueles discípulos. E aquele acontecimento também aponta para nós como os últimos dias. Toda geração, após o derramamento do Espírito, é uma geração dos últimos dias. Olha aqui, rapaz, grudou. Viu os últimos dias? É ruim mesmo. Obrigado, Senhor, né? Está perto. Amém, irmãos? Os últimos dias está próximo. E aqui, Andrew Wright, ele diz algo muito interessante. Já que o céu e a terra se unem na pessoa do Jesus, que ascendeu aos céus, nesse momento o fôlego do céu desce à terra, estabelecendo os seguidores de Jesus como um novo templo. O povo em que a presença poderosa de Deus habitava de verdade. Então, tamanho agora esse sentimento, onde ele então prega, o Pedro ele prega, aponta para os últimos dias que eles estavam vivendo, e acontece algo muito interessante, pessoas entregam ali de fato a sua vida a Cristo, e ele diz a sua mensagem que estava apontando ali para os profetas, para salmos, e também em toda aquela celebração que também o Pentecoste era uma festividade a respeito da festa das colheitas, que acontecia 50 dias a Páscoa, que era um período de colheita, e no 50º dia eles celebravam, e também era uma expectativa de festa judaica, de os dias que se aproximavam, do dia que foi entregue a lei de Deus a Moisés, então também era uma celebração da lei de Deus, o Pentecoste. Então ocorre tudo isso, então eles estão ali, vivenciando os últimos dias, o Espírito Santo desce sobre todo aquele povo, existe uma iminência a respeito da volta de Cristo, ele acabou de morrer, subiu, e ele já estava anunciando, isso que está acontecendo, já foi predito pelo profeta, olha lá rapaz, eu só estraguei hoje aqui, perdoa-me, deixa quieto aí, viu como Deus é soberano, isso tudo não é uma introdução apenas, isso é para aproximar o sentimento que os discípulos, os apóstolos de Cristo tinham naquele momento. Por quê? Porque diante disso, dessa correspondência, agora eles estavam cultivando as marcas de uma comunidade iminente. Como eu li em Atos capítulo 2, 42 ao 47. Vamos ler de novo? Atos 2, 42, 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e todos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava
todos os dias que iam sendo salvos. Então, essas são as marcas de uma comunidade que estava cultivando uma iminência de um caráter escatológico. Estamos vivendo os últimos dias. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles tinham tudo em comum. Essas são as marcas que nós iremos meditar. Tamanha era a iminência do retorno de Cristo. Estamos vivendo os últimos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui eu trago mais uma menção do N.T. Wright, que ele diz o seguinte: essa igreja tinha uma aparência simultaneamente, observe aqui, carismática, sacramental e evangélica. São 3 pilares dessa comunidade. Ela era carismática, porque ela dava liberdade do Espírito Santo, que ocorreu no dia do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, como eu disse. Ela dava liberdade, porque muitas coisas, muitos milagres aconteciam, como está dito. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, nós somos uma igreja carismática, nós somos uma igreja sacramental, e nós somos também uma igreja evangélica. Amém? É como se fosse o encontro das águas. É como se fosse uma convergência. Nós valorizamos o Espírito Santo, nós valorizamos os santos sacramentos, e nós somos uma igreja evangélica. Obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para mim isso é muito importante. Porque ao final da mensagem de Pedro, a Bíblia diz que então eles se batizavam. Aponta para o batismo. Eu acredito que ali também ocorreu o batismo nas águas. Eu também acredito que o partir do pão também era uma celebração da ceia. Nós vamos entrar nesse aspecto. Eles eram uma igreja sacramental. E eles também eram uma igreja evangélica. Mas uma observação antes, pode deixar no Atos 2:42, nós vamos praticamente bater aqui. Um ponto importante de Atos 42, na versão Almeida revisada, eles se perseveravam, ou se dedicavam, eles perseveravam. Por que é importante? Porque se a gente olhar de uma maneira imatura para isso, a gente vai olhar, opa, mas que igreja maravilhosa, né? Que bênção, para os mais modernos, uau, que igreja fofa, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, era tudo uma maravilha. Mas calma, porque perseverar em todas essas marcas não vai nos impedir de passar por problemas, mas é a nossa maturidade que vai então corresponder aos problemas, é uma perseverança. Até mesmo 3 ou 4 capítulos, na verdade 4 capítulos depois, aconteceu algo até vergonhoso na igreja primitiva, que eles estavam selecionando a distribuição das viúvas, não selecionando, mas dando prioridade para as viúvas de fala hebraica. Você pode ler depois Atos capítulo 6, eu já preguei sobre isso também, sobre ali o momento que eles levantaram a diaconia para ajudar, auxiliar, porque alguns estavam favorecendo as viúvas de fala hebraica para as viúvas de fala grega. Existia um porquê histórico, eu falo dessa mensagem, depois você pode procurar. Mas aqui essas marcas então não é uma marca de uma igreja linda, é uma igreja linda, é óbvio, mas eles tiveram que perseverar, porque eles iriam passar por problemas. Então são marcas importantes para nós perseverarmos. Glória a Deus. E a primeira coisa que eles perseveraram, então nós saímos de uma comunidade que é conhecida como querigmática, porque proclamativa, que Pedro proclama o evangelho, e agora nós entramos em uma dimensão mais didática, que é o que? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é essa doutrina dos apóstolos? É um grande questionamento. Eu, na minha forma de estudar um pouco aqui, eu me aproximei mais do discurso de Pedro.
Obviamente, existem outras doutrinas, a sã doutrina de fato, que era preservada e apontada, obviamente, por Cristo, apontando para a obra para Cristo, mas eu gosto de olhar para os fundamentos da mensagem de Pedro, que ele diz que Jesus era o Messias prometido, ele morreu pelos pecados, ele ressuscitou e está vivo, ele reina como Senhor e ele voltará em glória. Eles mostravam tudo o que aconteceu em Cristo, já estava prometido no Velho Testamento, que Jesus, ele era a chave hermenêutica. Então nós temos essa responsabilidade de preservar na doutrina dos apóstolos. Porque isso é uma responsabilidade nossa. Porque a Bíblia, ela não fala sobre mim, não fala sobre você. Os discípulos, o Pedro estava apontando Jesus como cumprimento, aquilo que estava predito pela lei de Moisés, como também estava apontando pelos profetas, por aquilo que também estava apontando em Salmos. Jesus, ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Não sou eu, não é você, não somos nós. Não é um livro que fala exclusivamente sobre nós, é um livro que fala sobre Cristo. Então a doutrina dos apóstolos estava apontando para Cristo. Essa era a sã doutrina. Uma mensagem cristocêntrica, ou uma mensagem evangélica, que aponta para aquilo que os evangelhos detalharam, aquilo que eles aprenderam e viram. Isso era uma responsabilidade. E aqui eu quero ler uma passagem de uma ministração do Timothy Keller. Timothy Keller diz o seguinte, ele lê o versículo Lucas 24, 27, que é um versículo que está descrito dentro daqueles 40 dias, lembra que ele ressuscitou, estava dentro dos 40 dias, e a Bíblia, e ele lê o livro de Atos, ou Lucas. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Aqui Jesus estava andando no caminho de Emaús, falando para aqueles seguidores lá, falando, olha, tudo aqui está apontando para mim. Timothy Keller lê e fala o seguinte, sobre o que realmente a Bíblia fala. Preste muita atenção nisso, irmãos. Ela fala basicamente sobre mim e o que eu devo fazer? Ou fala basicamente sobre Jesus e o que ele fez? Pergunta Timothy Keller. Quando você lê em Lucas e Atos, quando Jesus naqueles 40 dias reuniu os seus discípulos nos dias entre a ressurreição e a ascensão, o que ele estava fazendo? Basicamente ele estava dizendo, tudo no Antigo Testamento fala sobre mim. Ele diz, Jesus, nos Salmos e na lei, tudo isso está apontando para mim. Essa é a razão porque vocês não estão entendendo, porque os seus olhos não estavam voltados para mim. Você diz, Timothy Keller, ao seu público, você acredita que a Bíblia fala basicamente sobre você? Ou basicamente sobre ele? Davi e Golias fala sobre você? E como você pode ser como Davi? Ou sobre ele que derrotou os gigantes que podem nos matar? E assim a vitória dele é imputada a nós. Sobre quem a Bíblia está falando, irmãos? Você já pegou as pedrinhas de Golias para querer atacar também? Eu já fiz isso. Mas não está falando sobre você. Podemos aprender princípios com essa passagem? Sim, obviamente. Mas não está falando sobre você, está falando sobre Cristo. E ele continua dizendo, sobre quem Davi e Golias fala? Essa é a pergunta fundamental. E quando você percebe isso, você lê a Bíblia diferente. Jesus é o verdadeiro Adão que passou no teste em um jardim muito mais difícil, e sua obediência é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro Abel, que apesar de ser inocentemente assassinado, o sangue derramado agora clama não pela nossa condenação, mas por nossa justificação. Jesus é o verdadeiro Abrão, que atendeu o chamado de Deus para deixar todo o conforto, e buscar o desconhecido sem murmurar. Jesus é o verdadeiro Isaac, que não só foi entregue por seu pai, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E Deus disse a Abraão, agora sei que você me ama, porque não me negou o seu filho amado, o seu único filho. Agora, irmãos, ele fala para o seu público, agora, irmãos, podemos olhar para a cruz e dizer para Deus, agora sei que você me ama, porque não me negou o seu filho amado, o seu filho único. Jesus é o verdadeiro Jacó, que lutou e recebeu o golpe que nós merecíamos,
para que nós, como Jacó, apenas recebêssemos os benefícios da graça, que nos despertam e disciplinam. Jesus é o verdadeiro José, que à direita do rei perdoa aqueles que o traíram e venderam, e usa de seu poder para salvá-los. Jesus é o verdadeiro Moisés, que se coloca entre o povo e o Senhor e media uma nova aliança. Jesus é o verdadeiro Jó, ele é o verdadeiro inocente que sofre e agora intercede e salva seus amigos. Jesus é o verdadeiro Davi, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, mesmo que eles não tenham levantado uma pedra para tal. Jesus é o verdadeiro Jonas, lançado à morte, para que fôssemos trazidos à vida. Ele é o Cordeiro Pascual, o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro Cordeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. A Bíblia não fala sobre você. Amém? A Bíblia não fala sobre nós. É o Timóteo que para ele, né? Que Deus o tenha. Já, infelizmente, falecido. Amém? Glória a Deus. Isso me inspira, porque Jesus, Ele é o nosso fundamento. A nossa fé não é fundamentada em experiências emocionais. A nossa fé não é fundamentada em médiuns evangélicos, que recebe uma revelação direta de Deus que não está em conformidade com as Escrituras. A nossa fé está fundamentada em Cristo. Por isso que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos aponta para a obra de Cristo. Amém, irmãos? Eles perseveravam nisso. Obviamente, por que eles perseveravam nisso? Porque, como diz Dom Robson Cavalcante, o coração humano é tendencioso a heresias. E pela história, nós podemos ver várias heresias surgindo, desde a Idade Média, desde do liberalismo, desde uma ortodoxia sem piedade, desde uma piedade sem ortodoxia, pietismo, várias heresias. E não era muito diferente na época de Cristo. Não era muito diferente para a época de Cristo, dos primeiros apóstolos, da doutrina dos apóstolos. Quando Lucas escreveu essa carta, não é uma carta, é um texto narrativo histórico, narrando as histórias. Não era direcionado a uma pessoa, ele direcionou a Teófilo, mas era outra coisa. Amém? E aqui nós podemos entender que quando ele escreveu, eram mais ou menos 70 depois de Cristo, alguns dizem que foi depois, existe um questionamento na tradição cristã, mas muitas coisas já tinham passado. Amém? Estava próximo até da destruição do templo. Então eles passaram por algumas heresias. Eu quero ler aqui um relato, mais uma vez, peço licença, do Bruce Shelley, que é um historiador que escreveu a história do cristianismo. Na igreja, palavras dele, tá? Na igreja primitiva, a tentativa mais ambiciosa de remodelar o evangelho segundo esses termos espirituais foi o gnosticismo. Esse reconhecimento especial do mundo espiritual apresentava uma grande ameaça para o cristianismo apostólico. Era como haver uma exaltação de ânimos entre os cristãos ortodoxos e gnósticos. Olha, presta atenção nisso. Certa vez, segundo conta Policarpo, seguidor do discípulo João, o discípulo João, o discípulo amado. Certa vez, segundo conta Policarpo, seguidor do discípulo João, o apóstolo foi às termas de Éfeso. E ali dentro avistou Cerinto, um conhecido gnóstico, preparando-se para entrar. João, presumivelmente de cara feia e enrolado em sua toalha, correu para fora sem tomar banho. E ele disse: vamos fugir, antes que as termas desmoronem. Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. Isso aqui, nós podemos já ver naquela época de Cristo, que são heresias que perturbavam o ensino dos apóstolos. Porque o gnosticismo foi, de fato, um grande opressor contra os seguidores
do caminho de Cristo, trazendo ali uma certa de dualismo, de matéria bom e do espírito, da matéria mal e do espírito algo bom. Então eles acreditavam que a sua salvação era por meio da gnose, do conhecimento revelado especial, e se um Deus que encarnasse, então esse Deus era questionável, questionava-se a divindade de Cristo. E muitos extremistas gnósticos tinham a vida assim até mesmo privada de alguns prazeres humanos, porque pensava que a matéria era algo ruim. Existia esse povo, mas também existia outro extremo, que é o que? Já que a matéria é ruim mesmo, então, né? Então nem aí, vamos viver para a carnalidade, está tudo bem. Há outros extremos que achavam que tinham que se abster, nem tinham relações sexuais, nem tinham outros problemas, então eles se abstiam de uma forma geral. Então, de fato, a igreja sofreu por perseguição. Isso não é algo muito diferente para os nossos dias. Algo que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina que é cristocêntrica. A segunda marca de uma igreja eminente era uma igreja que cultivava uma comunhão. Aqui o resto é mais tranquilo, tá? As outras marcas. Então pode ficar tranquilo que está tudo certo. Aqui os estudiosos acreditavam que o quê? Essa comunhão, de fato, ela não é uma experiência isolada para aquele povo, né? Significava koinonia. Então a gente sai de uma dimensão querigmática, de proclamação, vem para uma dimensão mais didática e sai agora para uma dimensão mais koinônica, que eles dizem, de comunhão, de tudo em comum. E de fato, meus irmãos, nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos perseverar, porque às vezes nós podemos falhar. Em alguns momentos nós não queremos comungar, não queremos participar de uma comunhão. E essa comunhão não era algo relativo a apenas vamos sentar aqui e vamos comer. Não, existia também a comunhão no templo e nas casas, como também a Bíblia diz, que eles se dedicavam nos templos e também nas casas. Ou seja, para nós hoje, a comunhão não é algo que se resume ao domingo. Isso é algo maravilhoso que nós estamos aqui. É uma bênção, é um presente, é uma dádiva de Deus. A comunhão é uma dádiva de Deus. O cristianismo não é uma experiência isolada. Não existe ilha de santidade. Não existe jardim solitário. Deus é um Deus relacional. Por isso que nós precisamos perseverar na comunhão, em tudo em comum. A comunhão é algo importante. Para eles que tinham esse sentimento de iminência a respeito da volta de Jesus, eles valorizavam a comunhão, eles valorizavam estar juntos para adorar o Senhor. Estar junto era muito importante. E ele diz também que eles estavam no templo, um culto público, e também nas casas, uma vida diária. Isso mostra que a comunhão cristã não é só no domingo, mas também uma caminhada na semana. Há beleza na devoção individual? Maravilha, há beleza, mas só há plenitude em uma adoração coletiva. Amém, irmãos? Existe beleza em uma devoção individual? Maravilha, mas isso deve nos conduzir ao corpo de Cristo, essa perseverar na comunhão. Então, e vir aqui no domingo? Maravilhoso, mas é muito importante você cultivar atos de comunhão. Amém, irmãos? É muito importante. E essa comunhão não era abstrata, ela se manifesta de forma concreta na mesa, no pão repartido, no batismo celebrado, uma comunhão que se expressa nos sacramentos. Então a terceira marca dessa comunidade iminente era o quê? Que eles partiam o pão. E o partir o pão, sim, provavelmente era uma refeição comunal, seguida pela ceia do Senhor, uma celebração, um ato de celebrar o sacramento. Era uma igreja que celebrava os sacramentos. Ninguém parte o pão sozinho, ninguém se batiza sozinho. Eu estou lá na minha casa, vamos me batizar em nome de Jesus. Sim, eu não vi isso na Bíblia, né? Se você quiser fazer, me soa estranho, amém? Inclusive vai ter batismo em setembro. Não precisa se batizar sozinho, amém? A celebrão, ninguém parte o pão. Peraí, eu vou partir, vou comer, Senhor, muito obrigado. Vou comer depois, eu vou outro pedaço de pão. Se parte o pão com o próximo. Nós estamos celebrando a ceia com o próximo. E a ceia
A igreja primitiva testemunhava sua fé não apenas pela pregação, mas também pelo partir do pão e pelo batismo. Eram sinais visíveis da fé invisível. A ceia nos faz olhar para trás, porque ele diz: fazei isso em memória de mim. O pastor Henrique vai ler isso depois. Fazei isso em memória de mim. Apontava para o passado, trazia a memória da obra de Cristo, de quem Cristo é. Para o presente também, porque nós participamos agora no presente do corpo e do sangue de Cristo. E também aponta para a frente, que diz o que em 1 Coríntios: anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então o sacramento, o batismo é de fato uma experiência única, mas a ceia do Senhor, essa é a experiência contínua, de continuidade. Nós devemos fazer isso até que o Senhor venha. Então tem um ato de obediência, fazer isso em memória de mim, um temor, porque nós estamos vivendo o presente, mas também uma consciência de uma esperança escatológica. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém, irmãos? O partir do pão nos lembra do sacrifício de Cristo, e isso nos leva à dependência constante de Deus. Ou seja, a igreja, essa outra marca, eles se dedicavam às orações. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração não é um ato periférico, não é uma experiência que você vai conseguir cultivar quando você conseguir ir lá na sua casa, quando sobrar um tempinho para você, daí, quem sabe, né? Ou então, não, eu não vou ter um momento de oração. Vamos fazer o seguinte: eu vou lavar a louça e vou continuar orando. Eu vou fazer alguma coisa e vou fazer orando. Eu vou fazer uma coisa, então eu vou fazer orando. Isso está errado? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Mas infelizmente nós estamos em um mundo muito acelerado, com muita pressa, e nós não queremos perder tempo. E às vezes achamos que a oração é perder tempo. Porque não, de fato, se achamos que é algo importante, uma prática, uma marca importante, por que nós estamos orando mais? Isso não é um problema só com você, não sei se é com você, mas pode ser que seja com você. Mas é um desafio moderno, encontrarmos tempo de dedicação, de perseverança. Oração requer perseverança, perseverar. E à medida que eu oro, eu me torno mais consciente de quem Ele é. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, diz que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. A oração nos aproxima de Deus, porque a oração é uma relação com Deus. A oração ela é relacional com o Senhor. E conhecendo quem Ele é, nada mais normal do que reverenciar quem Ele é. Talvez uma das palavras que nós mais precisamos cultivar na nossa vida é uma reverência ao Senhor. Pode ser que a gente vai discutir isso daqui 10 anos. Uma palavra importante para os dias daqui 10 anos. Eu acho que já é hoje. Um temor ao Senhor. Uma reverência ao Senhor também. Cultivar, porque a oração, ela te traz esse conhecimento de quem Deus é, e não tem como se achegar a Ele e não ficar assombrado. Claro, Ele é o nosso Pai maravilhoso, tudo bem, mas Ele é tão grandioso, tão poderoso. Então eu não posso viver da minha vida da maneira como eu quero. E uma reverência, ela purifica a nossa obediência, porque nós temos uma consciência de reverenciar o Senhor. E às vezes até mesmo no culto não conseguimos nem prestar atenção na palavra. Estamos ansiosos, pensando em um monte de coisa, pensando que não era para ficar pensando, porque nós já viemos aqui, não era melhor já ficar aqui? Já veio, pô, né? Saiu de casa, já é um ato sacrificial, maravilha. Mas por que não se concentrar, reverenciar a palavra de Deus anunciada, receber a palavra pura, simples, e falar assim: cara, que vontade de ler mais a palavra. Eu não sei como é que você sai do culto, mas eu saio assim, cara, como Deus é maravilhoso, cara.
Como eu quero aprender mais do Senhor, como a sua palavra é tão bela, rica de detalhes. Esses detalhes que eu trouxe no começo me encanta, me aproxima. Agora me aproxima do texto e fala assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas por quê? Certo que era bom? Não, existia um porquê. Existia um porquê. E hoje a gente está acostumado em pegar versículos recortados e simplesmente trazer uma aplicação, quase uma autoajuda. Nada contra, mais ou menos, né? Nada também, né? Nada contra, né? É demais, né? Nada contra a palavra, mas aplicações sem contexto, entendendo nada, só não, tá lá, vai lá, tira pedra no gigante, conheça o seu gigante. Ele está apontando para Jesus, que ele venceu o gigante por nós. A palavra está apontando para ele, não é para mim nem para você. Eu não me aproximo em oração para me tornar mais inteligente. Eu me aproximo em oração para me tornar mais parecido. Porque o meu objetivo não é ser uma fonte de conhecimento, poço de conhecimento, é uma fonte de vida. E ser testemunha por conta do Espírito Santo, esse carisma, ser testemunha não é compartilhar apenas uma doutrina, é ser uma evidência de uma transformação. Amém, irmãos? Perseverar na doutrina é algo maravilhoso, mas ele nos conduz ao quê? Uma comunhão, partir do pão, as orações, vivendo em temor ao Senhor, por tudo aquilo que ele pode fazer e pela sua grandeza. Deus é tão lindo, irmãos. Então, oração não é periférica, oração gera intimidade com Deus, oração é relação, oração constrói dependência, é uma prática comunitária, não apenas individual. Meus irmãos, que momento de adoração tão maravilhoso nós tivemos. Por mim, se a gente só abrisse a Bíblia, aqui acabou meu tempo, mas poxa, cara, que tempo maravilhoso. Nós não viemos aqui porque queremos buscar coisas de Deus, nós queremos aqui para engrandecer Ele, reconhecer que Ele é grande, que essas são as marcas que nós precisamos perseverar, porque o dia mau ele vem, a tentação ele vem, a proposta de um versículo fácil ele vem, e nós precisamos perseverar. Como está o meu tempo de oração? Como está o seu tempo de oração, irmãos? É uma boa pergunta. Talvez esteja bem, persevere. Talvez está mais ou menos. Persevere. Perseverar não é só para o dia bom, é também para o dia mau. Se arrependa. São marcas simples. Doutrina dos apóstolos, lê a sã doutrina, sua palavra, comunhão, vem no templo e nas casas, partir do pão, lembrar da obra de Cristo, celebrar o santo sacramento, as orações. Quinto lugar, já para próximo de encerrar, tá? Quinto lugar não, quinta marca. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. A quinta, versículo 44 a 45. Os que criam, tá? Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que igreja bela, irmãos. A Didaquê, que é um dos antigos, é um dos escritos cristãos, pode ser que seja um dos mais antigos dentro do primeiro século. Depois lê lá. Ele diz um recorte que Justo Gonçalves traz no seu comentário. Eu achei e fui lá para ver, vamos ver se é isso mesmo. E ele diz o seguinte: se compartilhamos das coisas imortais, será que não devemos compartilhar das coisas mortais? Vou ler de novo para você, às vezes é difícil. Se compartilhamos das coisas imortais, será que não devemos compartilhar das coisas que são mortais? Temporais? Se compartilhamos das coisas atemporais, espirituais, será que não podemos compartilhar também das coisas que são materiais?
Se chamamos uns aos outros de irmão e irmã, não devemos nos comportar como tal? Justo Gonçalves, não devemos nos comportar como tal? Para mim A igreja que ora teme, e a igreja que teme compartilha, e a igreja que compartilha é coerente com a sua mensagem. Amém, irmãos? Peço licença mais uma vez para ler uma passagem de Bruce Shelley, que é esse livro, A História do Cristianismo. É maravilhoso, eu não li ele inteiro, mas é lindo. Na página 51 ele diz o seguinte, tá? Presta atenção, por favor. O impacto que esse ministério de misericórdia causou nos pagãos pode ser visto na observação de um dos piores inimigos do cristianismo, que era o imperador apóstata Juliano, isso na época de 323 depois de Cristo. Naquela época, Juliano concluiu que era mais difícil do que imaginava dar nova vida à religião romana tradicional. Ele queria pôr o cristianismo de lado e trazer de volta a fé antiga, mas viu que claramente o poder de atração exercido pelo amor cristão era tão difícil. E ele diz: a fé cristã foi especialmente promovida por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. É um escândalo o fato de não haver um judeu único mendigando, e de os galileus ateus cuidarem não apenas dos seus próprios pobres, como também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que deveríamos dar. Como era difícil parar esse amor do cristão. Eles cuidavam dos pobres. O imperador queria barrar o avanço do evangelho, mas já era tarde demais. É uma característica nossa, irmãos. Tamanha a eminência a respeito da volta de Cristo, por isso que cultivar uma mentalidade escatológica, que Jesus pode buscar aqui você hoje, agora, daqui a pouco. Isso dá para nós uma habilidade de dar proporcionalidade para as coisas que são temporais. Então, isso é bom? É bom, irmão. Seria mentira se eu dissesse que não. É bom, mas existem coisas que são muito mais importantes. Amém, irmãos? A respeito que ter não é um problema, tá? Não estou aqui falando, olha lá, eles vendiam tudo, olha, era o socialismo. Não, era um ato voluntário deles. Ninguém estava impondo para eles. Era um ato voluntário. Ah, mas era uma graça especial daquele tempo. Não, acabei de ler aqui, 300 e poucos anos depois, o imperador querendo parar o avanço da fé cristã, e ele chegou a um ponto, não tem o que fazer, eles cuidam dos seus pobres, eles cuidam do sepultamento dos mortos, davam valor para o corpo humano. Se Deus tinha feito, eles não iam deixar lançado as aves, as traças, como diz o historiador. Eles cuidavam, porque não, se do pó veio, do pó voltará. Eles davam dignidade ao homem. E o avanço do evangelho aumentava. O que nós estamos fazendo, irmãos? Às vezes perdendo o nosso cabelo porque algo deu errado, que você tanto queria, não passou no meu cartão de crédito. A viagem que você queria não deu certo. Deixa eu falar uma coisa para você. A missão de Deus antecede o seu bem-estar. Amém, irmãos? É bom o bem-estar, e nós vivemos uma epidemia do bem-estar, uma culto ao corpo, uma liturgia da dieta. São a tríade do Van Hooser que ele diz. Depois a gente comenta mais sobre isso. Mas é uma epidemia do bem-estar, tudo em cima do bem-estar. É quase mais importante você correr no parque do que vir na igreja. Que é gostoso, né? Pegar uma de coco, é bom, irmãos, é bom. Tem coisa ainda que é melhor ainda, depois da corrida. Graças a Deus, né? Amém, irmãos?
Então ele consegue dar proporcionalidade nessas coisas que são temporais. Se nós comungamos das coisas eternas, por que não das coisas terrenas? Então aquilo que você tem, tudo bem, maravilha, parabéns, eu também tenho, graças a Deus, né? Todo mundo tem, e tá certo. Mas se pergunte, isso que você tem, ele é de quem? Ele é seu ou é do Senhor? Primeira pergunta. Se ele é seu, beleza, acabou as perguntas. Agora, para quem diz que é do Senhor? Tá bom, do Senhor. É do Senhor. Então, o quanto essas coisas do Senhor tem no seu coração? Aí, passa um pouquinho, a terceira pergunta. O quanto do que você tem é por amor à causa, à missão de Cristo? Aí, a terceira pergunta, aí você reflete com o Senhor e dá a proporcionalidade para coisas que são temporais, para dar essa proporção para isso. Amém, irmãos? É muito importante. É só uma reflexão, não é uma condenação. Não quero te condenar, nem me condenar, está tudo bem, porque nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tendo tudo em comum. Uma igreja que cultiva marcas dessa eminência. E por último, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava as pessoas. Então é o Senhor que acrescenta. Nós precisamos ter amor pelo perdido. Existe uma dimensão muito negligenciada pelos filhos de Deus, que é essa dimensão querigmática, que é onde eu comecei, onde o Pedro anunciou, proclamativa, essa dimensão querigmática. Às vezes nós queremos chamar, e não está errado, tá? Não está errado, mas também não está errado. Às vezes o nosso ato de evangelismo é muito mais assim, olha aqui, cartãozinho, vai ao domingo às 9h30 e às 18 horas, olha. Então nós estamos mais convidando as pessoas para vir à igreja, que vai ser anunciado o evangelho, do que assumindo a responsabilidade de proclamar o evangelho. Às vezes queremos terceirizar para o culto, e não é errado você chamar pessoas, evangelizar, e passar, olha, vamos, aqui um convite especial para você, beleza, mas antes desse convite especial, irmão, Deus te ama, Ele morreu no seu lugar, Ele tem uma nova vida para você, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Ele te ama e deseja se relacionar com você. Você aceita se relacionar com Ele? Fazer dele o Senhor sobre a sua vida? Ou Ele é Senhor ou não é Senhor? Glória a Deus. E o Senhor ia acrescentando. Então nós nunca seremos grandes o bastante enquanto existir o não salvo nessa cidade. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. E que o Senhor possa nos confiar ainda mais. Senhor, nós te pedimos que o Senhor confie a nós, seus filhos, e queremos com responsabilidade cuidá-los. Amém. Amém? Então, era uma igreja, essa marca dessa igreja eminente, era uma igreja que aprende, comunga, celebra, ora, teme e reparte. É uma igreja que mostra ao mundo a presença viva de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados pela palavra? Amém.